Existe algo que acontece dentro de inúmeras famílias sem que ninguém ouse nomear abertamente. Uma transformação gradual que avança tão devagar que permanece praticamente invisível. A essência de uma mãe pode ainda parecer vibrante por fora, enquanto por dentro já começa a desvanecer-se. Não por meio de confrontos diretos, não através de palavras altas, mas por algo muito mais sutil, através dos gestos silenciosos daquele que um dia foi seu universo inteiro. Este vídeo abre uma porta para um espaço que muitos temem atravessar. Vamos explorar 7 comportamentos que funcionam como fios invisíveis, puxando a alma materna até que não reste nada além de um invólucro vazio do que antes era vida pulsante. Mas não se trata de acusação, trata-se de compreensão daqueles mecanismos psíquicos que Carl Jung descreveu tão magistralmente e que nos mostram como afeto e destruição podem trilhar o mesmo caminho. Ao final deste vídeo, você conhecerá uma verdade que simultaneamente liberta e abala. Uma verdade que talvez já dormite dentro de você há tempos, sem que conseguisse nomeá-la. A sociedade celebra a mãe sacrificada. Ela a eleva à condição de santa, de mártir, de fonte inesgotável de amor incondicional. Porém, ninguém fala sobre o preço dessa entrega. Ninguém pergunta o que acontece com uma alma que se coloca em segundo plano por tanto tempo, até esquecer que sequer existe. E menos ainda se discute como justamente aqueles por quem ela deu tudo podem se tornar os arquitetos de sua morte interior. Não por maldade, frequentemente, nem de forma consciente, mas através de uma invisibilidade progressiva que se torna normalidade. Imagine uma mulher que durante décadas colocou as necessidades alheias acima das suas próprias, que sacrificou seu corpo, seu tempo, seus sonhos, para que outro ser humano pudesse crescer. Ela está presente em cada febre, em cada medo, em cada lágrima. Suas mãos curam, sua voz conforta, sua presença é a única constante num mundo incerto. Mas um dia, frequentemente de forma imperceptível, algo estranho acontece. Sua presença se torna algo dado como certo. Sua pessoa desaparece por trás de sua função. Ela não é mais ela mesma. Ela é apenas mãe. Carl Jung descreveu o fenômeno dos arquétipos, aquelas imagens primordiais universais que atuam na psique humana. Um dos mais poderosos é o arquétipo da mãe. Ele carrega a energia do alimento, da proteção, do cuidado incondicional. Porém, quando uma criança enxerga apenas esse arquétipo e não mais a mulher viva por trás dele, surge uma redução perigosa. A mãe se torna um símbolo, não um ser humano. Ela não pode mostrar fraqueza, nem cansaço, nem desejos próprios. Ela precisa funcionar como uma lei natural, sempre presente, sempre doando, sempre pronta. Essa invisibilidade não é uma decisão repentina. Ela se infiltra como névoa numa floresta. Primeiro são pequenos momentos, um aniversário esquecido, uma ligação não retribuída, uma pergunta que nunca é feita. Como você está realmente? O que você sente? Do que você precisa? Essas perguntas desaparecem do repertório do filho adulto, porque a mãe sempre está bem, porque ela é forte, porque sempre foi assim. Mas por trás dessa suposta força, frequentemente se esconde apenas a incapacidade de poder ser fraca. Se você reconhece essa invisibilidade, escreva verdade nos comentários. Quando um ser humano só é percebido quando algo falta, sua alma começa a definhar. Imagine que você só existe nos momentos em que é necessário. Suas palavras só contam quando oferecem soluções. Seus sentimentos são irrelevantes, contanto que não perturbem as necessidades dos outros. Você se torna uma ferramenta, não um ser. E lentamente, muito lentamente, você mesma esquece que é mais do que isso. Jung falou da individuação, aquele processo no qual um ser humano encontra a si mesmo e realiza sua própria totalidade.
Mas o que acontece quando a individuação da criança repousa sobre os ombros da abnegação materna, quando a criança só consegue crescer porque a mãe se diminui? Surge um desequilíbrio psíquico que deforma ambos os lados. A criança aprende que amor significa receber incondicionalmente. A mãe aprende que seu valor reside apenas em seu sacrifício. Agora vem uma das verdades mais dolorosas: a ausência de reciprocidade. Amor que flui apenas numa direção, eventualmente se torna veneno. Não porque deixe de ser amor, mas porque esvazia quem doa. Uma mãe que dá e dá e dá, sem nunca realmente receber algo em troca, vivencia uma forma particular de solidão. Ela está rodeada de pessoas que deveria amar e ainda assim se sente invisível, pois a verdadeira conexão não surge apenas pelo dar, mas pelo receber e retribuir. Talvez você conheça esse sentimento. Você liga, mas as conversas são breves, superficiais, marcadas pela pressa. Você oferece ajuda e ela é aceita sem gratidão, como se fosse sua obrigação. Você aguarda por um gesto de reconhecimento, por um sinal de que sua existência significa mais do que sua disponibilidade. Mas esse sinal não vem. E a cada dia em que ele não chega, um pequeno pedaço de você morre. Jung também descreveu o fenômeno da projeção. Nós projetamos sobre outras pessoas aqueles aspectos que não queremos ou não conseguimos ver em nós mesmos. No contexto da relação mãe-filho, isso pode assumir uma forma destrutiva. O filho adulto projeta sobre a mãe todas as suas expectativas não cumpridas, suas frustrações não processadas, seus conflitos internos. A mãe se torna a culpada por tudo que não funciona na própria vida. Ela foi muito rígida ou muito permissiva, muito distante ou muito apegada, muito emocional ou muito fria. Não importa o que ela fez, estava errado. Essa projeção é particularmente cruel, porque não deixa à mãe nenhuma possibilidade de estar certa. Ela se torna o bode expiatório de uma vida que o filho ou a filha não quis ou não conseguiu viver. Em vez de assumir a própria responsabilidade pela própria felicidade, a mãe é declarada a causa de todo o sofrimento. E a mãe, que frequentemente está presa na mesma dinâmica, começa a acreditar nessas acusações. Ela começa a pensar que realmente fez tudo errado, que é a fonte do problema. Você já sentiu que nunca foi suficiente, que tudo que você deu, de alguma forma, permaneceu inadequado? Essa voz interior que sussurra que você deveria ter feito mais, deveria ter sido melhor, deveria ter sido diferente. Essa é a voz da culpa internalizada, e é uma das armas mais mortais que pode ser direcionada contra a alma materna. Outro veneno sutil é a manipulação emocional, não do tipo óbvio e bruto de controle, mas o disfarçado que se apresenta como necessidade. O filho adulto, que aprendeu a considerar o amor da mãe como algo garantido, começa a usá-la como recurso. Ele só liga quando precisa de algo, só demonstra afeto quando quer alcançar algo. Brinca com os medos da mãe, com seu anseio por proximidade, com seu profundo desejo de ser necessária. Jung falaria aqui de uma dinâmica relacional perturbada, na qual o amor se torna moeda. A mãe aprende que só recebe atenção quando oferece algo, dinheiro, tempo, apoio emocional, e assim ela continua dando, não por alegria, mas por medo. Medo de ser completamente esquecida, medo de que o tênue vínculo que ainda existe se rompa completamente. Esse medo a paralisa e, simultaneamente, a torna cúmplice de sua própria exploração. Imagine que você nunca pode dizer não. Cada não parece traição, fracasso, prova de que você não é uma boa mãe. Então você diz sim, repetidamente, mesmo quando seu corpo grita, mesmo quando sua alma quer se recolher, mesmo quando sabe que está traindo a si mesma. Essa incapacidade crônica de estabelecer limites não é fraqueza. É o resultado de décadas de condicionamento que lhe ensinou que seu valor reside apenas em sua
Disponibilidade. Agora chegamos a uma dimensão particularmente dolorosa: a crítica constante e desvalorização sistemática. Nada que a mãe faz é bom o bastante. Sua comida não tem o sabor da comida de outras mães. Seus conselhos são antiquados. Seu jeito de falar é embaraçoso. Suas roupas inadequadas. Suas opiniões irrelevantes. Cada gesto é analisado. Cada ação avaliada. Cada palavra pesada na balança. E a mãe começa a duvidar de si mesma. Jung descreveu a projeção de sombra como um mecanismo pelo qual projetamos sobre outros aquelas características que rejeitamos em nós mesmos. Quando um filho adulto critica constantemente a mãe, isso pode ser sinal de que está atacando nela aqueles aspectos que não consegue aceitar em si mesmo: a insegurança, a imperfeição, a humanidade. Mas a mãe não entende isso. Ela toma cada crítica pessoalmente, como prova de sua inadequação. Talvez você também já tenha ouvido essas comparações. A mãe do seu amigo me entende melhor. Outras famílias fazem diferente. Por que você não pode ser mais como ela? Essas frases são como pequenas facas que perfuram a alma. Dizem à mãe que ela é substituível, que não é uma pessoa única, mas apenas uma versão de um conceito que também poderia ser trocada por uma versão melhor. A desvalorização não acontece apenas através de palavras, acontece também através de gestos, através do revirar de olhos diante de um comentário, através da interrupção quando ela fala, através da ignorância de sua opinião em decisões importantes, através de não convidá-la para eventos que seriam importantes para ela. Cada uma dessas pequenas rejeições se soma numa grande mensagem: você não é importante, você não conta, sua presença é opcional. E lentamente a mãe começa a acreditar nessa mensagem. Ela duvida de seu discernimento. Questiona cada decisão. Fala menos por medo de dizer algo errado. Se retrai, não porque quer, mas porque aprendeu que sua presença é sentida como um fardo. Sua alma encolhe até se tornar quase imperceptível. Agora chegamos a um ponto crítico nesse processo: o distanciamento emocional. O filho ou a filha constrói muros sem explicar porquê. Ligações se tornam mais raras, visitas mais curtas, conversas mais superficiais. Não há confronto aberto, nenhuma conversa clara, apenas um frio crescente que se espalha como geada sobre a relação. Jung falou da individuação como um processo necessário no qual o ser humano se separa dos pais para encontrar seu próprio eu. Mas há uma diferença entre separação saudável e aniquilação emocional. Separação saudável significa ver os pais como pessoas com forças e fraquezas e construir uma relação adulta com eles. Aniquilação emocional significa transformar os pais em objetos que podem ser ignorados ou ativados à vontade. Se você escolhe o diálogo, escreva conexão nos comentários. Quando o filho adulto se distancia sem explicação, sem diálogo, sem espaço para cura, a mãe permanece num estado de incerteza permanente. O que eu fiz de errado? Por que ele não retorna à ligação? Disse algo que o magoou? Essas perguntas circulam infinitamente em sua cabeça, sem nunca encontrar resposta. E essa ausência de resposta é talvez o mais cruel de tudo. Imagine que você fala, mas ninguém escuta. Você estende a mão, mas ninguém a segura. Você ama, mas esse amor não encontra mais receptor. Você existe, mas para o outro você já desapareceu. Isso não é apenas solidão, é uma extinção existencial que acontece enquanto você ainda respira. O silêncio do filho ecoa na alma da mãe como um eco numa catedral vazia. Cada mensagem não respondida é uma pequena confirmação de sua insignificância. Cada visita cancelada, uma prova de que ela não é mais importante o suficiente. E a mãe começa a se adaptar. Ela reduz suas expectativas, pergunta menos, não exige mais nada. Se faz pequena na esperança de que talvez assim ainda possa encontrar um lugar na vida dele. Mas há ainda um nível mais profundo.
dessa dinâmica psíquica, a discrepância entre a imagem idealizada e a pessoa real. O filho adulto compara a mãe biológica com uma fantasia, com a mãe perfeita dos filmes, dos livros, das redes sociais. Essa mãe idealizada é sempre amorosa, sempre compreensiva, sempre disponível. Ela não tem necessidades próprias, nem dias ruins, nem fraquezas humanas. Ela é um arquétipo, não uma pessoa. Jung distinguiu entre o arquétipo da grande mãe e a mãe humana real. O arquétipo carrega a projeção de todas as qualidades maternas ao absoluto. Ele é sobre-humano, divino, perfeito. A mãe real, porém, é falível. Ela está cansada, às vezes sobrecarregada, às vezes insegura. Ela comete erros. Ela é, resumindo, um ser humano. Quando a criança é incapaz de separar esses dois níveis, a mãe real sempre será sentida como decepção. Nos dias de hoje, as redes sociais intensificam essa problemática. Por toda parte, vemos imagens de mães aparentemente perfeitas, com filhos aparentemente perfeitos, imagens de jantares familiares, harmoniosos, de abraços carinhosos, de afeto incondicional. Mas essas imagens são curadas, encenadas, embelezadas, nunca mostram as lágrimas, os conflitos, os momentos de desespero. E o filho adulto, que consome essas imagens, começa inconscientemente a medir a própria mãe por elas. Por que você não é como ela? Por que você não me entende tão bem? Por que você não é mais moderna, mais descolada, mais atual? Essas perguntas são injustas, porque comparam a mãe real com uma ilusão. Mas são feitas, aberta ou veladamente. E a mãe sente essa comparação. Ela sente que está em competição com um fantasma que jamais poderá vencer. A frustração da criança sobre a imperfeição da mãe se transforma em acusações silenciosas. Você deveria ter sido diferente. Você deveria ter me entendido melhor. Você deveria ter sido perfeita. Mas ninguém pode ser perfeito. E a mãe, que deu o seu melhor com os recursos e o conhecimento que tinha, é punida por sua humanidade. Há ainda uma dimensão que frequentemente é negligenciada, a negação da transitoriedade materna. O filho adulto age como se a mãe fosse existir eternamente, como se sempre houvesse tempo para dizer coisas, esclarecer coisas, consertar coisas, adia visitas, posterga conversas, vive como se a mãe fosse uma constante imutável que nunca desaparecerá. Jung se ocupou intensamente com a morte e a tendência humana de reprimir a própria mortalidade e a dos entes queridos. Essa repressão é um mecanismo de proteção, mas tem um preço. Quando agimos como se as pessoas que amamos estivessem para sempre conosco, deixamos de valorizá-las enquanto ainda estão vivas. Adiamos gratidão, reconhecimento, amor para um momento posterior que talvez nunca chegue. Se você está pronto para agir hoje, escreva agora nos comentários. A mãe envelhece, seu corpo se enfraquece, suas forças diminuem, mas a criança não percebe ou não quer perceber. Não liga para perguntar como ela está realmente. Não aparece para ver se precisa de ajuda. Vive em seu próprio mundo enquanto a mãe lentamente desvanece. Essa ignorância não é necessariamente maliciosa. Frequentemente é simplesmente resultado de conveniência, de egocentrismo, da ilusão de atemporalidade. Mas para a mãe, essa ignorância é devastadora. Ela vê como seu tempo se esvai, sente sua finitude a cada dia um pouco mais claramente e se pergunta se morrerá sem que seu filho tenha realmente compreendido quem ela foi, sem que tenha visto o que ela sacrificou, sem que tenha percebido o quanto ela amou. Talvez esse seja o pensamento mais doloroso de todos. A ideia de que você poderia morrer sem nunca ter sido realmente vista, que todo o seu amor, todo o seu esforço, todo o seu ser, se torne uma nota de rodapé na memória dos outros, que você seja reduzida a uma função que foi cumprida e depois desapareceu.
E então vem o momento que alguns nunca vivenciam e outros tarde demais. O despertar, o momento em que o filho adulto subitamente enxerga. Talvez seja uma ligação que não é mais atendida, talvez uma doença, talvez uma despedida que é definitiva. E de repente os véus caem. De repente se torna visível o que sempre esteve lá, mas nunca foi notado. O amor, o sacrifício, a tristeza silenciosa nos olhos que nunca se quis perceber. Jung descreveu a integração das sombras como um dos passos mais importantes para a totalidade psíquica. As sombras são aquelas partes nossas que não queremos ver. No contexto da relação mãe-filho, a sombra da criança pode ser sua própria crueldade, sua indiferença, seu egocentrismo. Quando essa sombra é integrada, quando a criança reconhece que não foi a mãe o monstro, mas que ela própria causou dor inconscientemente, pode acontecer uma transformação profunda. Mas esse reconhecimento frequentemente vem tarde demais. A mãe talvez já tenha partido, ou sua alma está tão profundamente ferida que nenhuma reconciliação parece mais possível. As flores colocadas sobre o túmulo não podem substituir os abraços que nunca foram dados. As palavras de luto não podem substituir as conversas que nunca aconteceram. O reconhecimento póstumo não pode curar o que foi destruído em vida. Há uma tragédia especial no arrependimento tardio. No momento em que você compreende o que perdeu, já está perdido. Você não pode voltar e agir diferente. Não pode recuperar as ligações que nunca fez. Não pode expressar o apreço que nunca demonstrou. Só pode viver com o peso de que poderia ter sabido melhor, agido melhor, amado melhor. Esse peso se torna herança psíquica. O filho adulto agora carrega não apenas o luto pela perda, mas também a culpa da omissão. É perseguido pelas conversas que nunca foram travadas, pelas perguntas que nunca foram feitas, pelo amor que nunca foi expresso. E essa carga interior pode ser paralisante, pode obscurecer a própria vida, pode levar a uma repetição dos padrões nos próprios relacionamentos. Mas mesmo nessa escuridão, há um raio de luz. O reconhecimento, por mais doloroso que seja, pode ser o início de uma transformação, não para a relação perdida, mas para os relacionamentos que ainda existem, para a maneira como você amará no futuro, para a consciência com que você trata pessoas importantes para você. O reconhecimento lhe ensina que amor não é apenas um sentimento, mas uma ação, que presença conta, que palavras precisam ser ditas enquanto alguém ainda está lá para ouvi-las. Jung acreditava na possibilidade de transformação em qualquer momento da vida. Mesmo que uma relação esteja irremediavelmente perdida, a lição que ela deixa pode se tornar catalisador para crescimento interior. A culpa pode ser transformada em responsabilidade. O arrependimento pode ser convertido numa capacidade mais profunda de amar. A dor pode se tornar professora se estivermos dispostos a ouvi-la. Para aqueles cujas mães ainda vivem, nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais para pegar o telefone. Nunca é tarde demais para fazer a pergunta: como você está realmente? Nunca é tarde demais para dizer: eu te vejo, eu te valorizo, eu te amo, não pelo que você faz por mim, mas pelo que você é. Essas palavras não podem curar tudo, mas podem reparar fissuras antes que se tornem abismos. E para aqueles cujas mães já partiram, ainda há um caminho, o caminho da reconciliação interior, o caminho de falar com a mãe dentro de você, agradecê-la, perdoá-la, perdoar a si mesmo. Jung falou da importância do diálogo interior, do confronto com as figuras internas que povoam nossa psique. A mãe continua vivendo em você, não apenas como memória, mas como parte de sua alma. E com essa parte você pode fazer as pazes. A verdade que este vídeo revela é desconfortável. Mostra que amor sozinho não é suficiente, que boas intenções não bastam,
que as feridas mais profundas frequentemente são infligidas por aqueles que mais amamos. Mas essa verdade não é o fim. É o começo de uma maneira mais consciente de amar. Uma maneira que vê, que valoriza, que está presente. Uma maneira que reconhece que cada pessoa, até mesmo uma mãe, tem um coração próprio que pode se partir. A alma de uma mãe não morre num momento dramático. Ela morre em 1000 pequenos momentos de invisibilidade, nas ligações não retribuídas, nos aniversários esquecidos, nas conversas superficiais, na ausência de gratidão, na solidão que ela sente mesmo rodeada de pessoas. E ainda assim, mesmo quando essa alma parece se apagar, carrega em si uma força que não pode morrer. A força do amor que ela deu, mesmo que nunca tenha sido correspondido. Talvez seja a hora de fazer uma pausa. Talvez seja a hora de estender a mão. Talvez seja a hora de ver, realmente ver, antes que seja tarde demais. Porque a maneira mais sutil como um filho mata a alma de sua mãe não é através do ódio, não através da violência, mas através do lento, silencioso esquecimento de que ela sequer existe. Se este vídeo tocou você, se reconheceu algo de sua própria história nessas palavras, então convido você a compartilhar seus pensamentos. Escreva nos comentários o que essas palavras despertaram em você. Talvez uma lembrança, talvez um reconhecimento, talvez apenas um sentimento. E se você deseja que mais pessoas ouçam essa mensagem importante, inscreva-se neste canal, pois aqui se trata de mais do que conhecimento. Trata-se da cura, daquelas feridas que todos carregamos dentro de nós, saibamos disso ou não.